Uma série, irmãos, de ministrações falando sobre a família. Falamos desde o início, né, como que surgiu a família, falamos a questão do casal, falamos a questão da educação dos filhos, amém? E hoje nós vamos dar continuidade. Vai lá. Glória a Deus. Vai lá. Abre sua Bíblia em Colossenses. Estou vendo. O tema de hoje, irmãos, é a família e os seus deveres. Amém? A família e os seus deveres. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18. Quem achou, diga amém. Então vamos orar então. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar abrindo nosso entendimento, falando conosco, ó Deus, essa noite. Deus, que caia por terra, Deus, tudo aquilo, Deus, que é contrário à Tua palavra e à Tua vontade. Nós repreendemos, ó Deus, todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, aquele que porventura adentrou nesse lugar e se encontra, meu Deus, enfermo. Eu oro agora, Deus, do alto da cabeça às plantas dos pés. E repreendo, Deus, toda enfermidade. Repreendo, Deus, todo o mal. O Senhor declara a cura, a restauração no nome de Jesus. Renova, Senhor, do cansaço físico. Aqueles, quem sabe, trabalharam no dia de hoje, mas não medir esforços, ó Deus, para estar aqui, para, meu Deus, cultuar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, renova cada pessoa, renova cada vida, cada família, no nome de Jesus. Você que acredita, diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, Colossenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Amém? Versículo de número 18. Não, perdão, mas perdão. Versículo, capítulo 3 em Colossenses, versículo 1 mesmo. Amém? Podemos ler? Eu estou errado aqui, mas eu estou lá em Pedro. É 18 mesmo, 3:18, isso. Depois nós vamos fazer a leitura em 1 Pedro, mas nós vamos dar início aqui em Colossenses, capítulo número 3, versículo 18, amém? Diz assim, ó: vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Até aí, irmãos. Bem? Maravilha, hein? Pois bem, irmãos, nós vamos... Às vezes se fala de família, essa palavra família, a grande família, não sei o que lá família, não sei o que lá, né? Então, vamos entender o que é família nos princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus. O que é família e como se inicia uma família. Pois bem, irmãos, a família não é um agrupamento de pessoas. Às vezes só pelo fato de estar um grupo de pessoas dentro de uma casa, às vezes as pessoas intitulam isso como uma família. A família não é isso, né? Simplesmente está dentro de uma casa um grupo de pessoas. Há um princípio tudo nisso.
como inicia uma família, o que é uma família. Porque nos padrões do mundo, eles falam aí de família, isso, aquilo, mas nós vamos estar falando nos padrões dentro da palavra de Deus, que é bem diferente, amados. Uma família cristã é bem diferente de uma família que nós estamos vivenciando no século XXI. Os irmãos estão entendendo? Até pouco tempo se passa nos noticiários onde dois homens vão lá e adotam uma criança para cuidar, dizendo que são uma família. Ou duas mulheres vão lá e adotam uma criança para cuidar, dizendo que são uma família. Mas isso na mentalidade aí de fora. Mas nós estamos falando da questão dentro dos padrões bíblicos, dentro da palavra de Deus. Pois bem, irmãos, a Bíblia começa a dizer que lá em Gênesis, e isso é para aqueles que acreditam, né, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 2, você pode abrir, versículo 24, Gênesis 2, 24, porque o livro de Gênesis significa início, início que é início de tudo, da questão aqui sobre a terra. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos, ó, portanto, Deus falando, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a família já inicia aí. Então, a questão de um homem com uma mulher. Está bem claro aqui o texto, ó. Portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Inicia aí. O primeiro casamento quem fez não foi o padre, não foi o pastor, não foi o juiz, foi o próprio Deus. Primeiro casamento, o próprio Deus. O qual uniu, né, o homem com a mulher. Aí iniciou o quê? O projeto família. Nos padrões da palavra de Deus, uma família é munida somente de deveres e não direitos. Porque às vezes quando se está no lar, mas começa a dizer, eu tenho direitos, mas se a gente observar alguns textos que nós vamos ler, Deus está usando, né, principalmente aqui os apóstolos, na questão dos deveres. Os deveres que uma família tem. O dever do marido, o dever da esposa e também dos filhos. Todos têm um dever. É assim como tocar uma empresa. Quem trabalha numa empresa ou toca uma empresa sabe o que é. Assim como tocar uma empresa. Tem o presidente da empresa, seu nome. Tem o presidente, tem o vice, tem os diretores. Ou seja, uma empresa ela não vai conseguir êxito só com uma cabeça só. Assim é a família. Não é só o marido que vai resolver todas as questões da família. A família não vai crescer só com o intelecto do marido ou só com o intelecto da esposa. É um conjunto. Por isso que fala uma família. É um time. Outras palavras, é um time. Então, o marido precisa da esposa, a esposa do marido, os filhos precisam dos pais, os pais também precisam dos filhos. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir lá em 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós estamos fazendo bastante abertura da Bíblia, porque, como eu disse para os irmãos, nós estamos com essa série falando de família. E tem que ser bem explicado, né, irmãos? Então, às vezes a pessoa não entende. E o propósito não é esse. Todos saem daqui com um entendimento aberto. Deus usando minha vida e sua vida para pessoas lá fora que estão precisando de Jesus, da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1. Às vezes, né,
O maridão, às vezes está em casa, ele bate no peito, eu mando aqui nessa casa. E acabou. Não é bem assim. Tá os filhos lá, tá a esposa, eu mando aqui. Acabou. Vocês não estão satisfeitos? Vai pra rua. Não é desse jeito. Vamos olhar dentro da Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo número 3. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao seu próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Por que ele está dizendo isso, minhas irmãs? Às vezes, como eu disse em uma das ministrações, a dificuldade da mulher é de sujeitar. E a dificuldade do homem é de amar a esposa. Como assim, pastor? Porque às vezes a natureza, o homem, bicho homem, às vezes ele está casado, bonitinho, mas ele procura o quê? Dá umas flertadas aí para fora. Ainda diz assim, não, eu sou homem. É normal isso, homem fazer isso. Não, não é normal não. Então por isso que o texto, depois nós vamos continuar lendo, fala para os maridos amar as esposas. Mas fala para as esposas que ser sujeito aos maridos. Por quê? Porque é natural da esposa amar o marido. Ela faz tudo pelo marido, mas a questão está na sujeição. Como assim, pastor? Vou dar alguns exemplos. Vou dar mais uma vez um exemplo meu e da pastora. A gente casadinho de novo. A pastora disse assim para mim: bem, amor, eu vou lá no... Vou fazer propaganda. Eu vou lá no Carrefour comprar um radinho. Que aí, sabe o que é, né, amado? Comer de casamento, não tem certas coisas. É só a cama e a televisão. Olha lá a televisão, né? Só a cama. Né? E algumas coisas e a geladeira. É isso, pensa. Eu falei, vai lá comprar. E ela foi mesmo, foi lá comprar radinho, pra gente colocar os louvores. E quando ela chegou, eu vi ela com uma caixa enorme, outra, me ajuda aqui, amor. Eu ajudei ela, tudo. Falei, mas Tânia, cadê o radinho? O radinho é esse aqui, ó, a caixa é pequenininha. Mas que esse monte de caixa aqui? Então ela coçou a cabeça. Então, amor, isso aqui é... Eu estava dando uma olhada lá e eu vi a televisão moderna. Como chama, moço? De LED, né? De LED. É de LED, né? Ou é plasma? Acho que é LED. Eu vi a televisão, essas fininhas. Falei, você viu? Eu vi. Aí o que você fez? Eu comprei, irmão, toda feliz. Eu comprei. O que mais você comprou? Ah, comprei a televisão, eu comprei o rádio e comprou outras coisas. Aí eu disse assim, pra que você não comprou um Carrefour? Comprou esse Carrefour todo. Pronto. E ela ficou pensando, ela ficou chateada. Aí eu disse pra ela, amor, tá errado, não é assim. Mas como que não é assim? Eu olhei nas nossas contas e o dinheiro dava. Eu tô falando a questão do dinheiro. Aqui você tem que entender que a questão, nós somos um casal. Tudo tem que ser conversado. Eu não disse para você, a gente não combinou que ia ser um radinho? Você trouxe o radinho, trouxe, mas trouxe televisão, trouxe não sei o que, quase trouxe o Carrefour inteiro. Ela parou para pensar, expliquei na palavra de Deus. A Bíblia fala que a esposa tem que ser sujeita ao marido. Mas a questão de sujeição, minhas irmãs, não é que está falando para as mulheres serem escravas dos maridos. Não é isso, é sujeitar. Porque quando Deus formou o homem, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele o quê? Que Deus está falando? Uma disjuntora. O que significa disjuntora? Uma companheira, uma pessoa para auxiliar. Então a função da esposa é essa, auxiliar. Mas teve situação também que eu ranhetei. Aí que ela fez? Uma sabedoria. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola com suas próprias mãos destrói. O casamento, a família. Que a esposa não foi sábia. Mas teve situações que eu tive que rever meus conceitos. Eu estava errado.
Mas o que ela fez? Ela não bateu de frente. Sabe o que ela fez? Foi pro joelho. Jesus é meu marido. Eu já falei isso para ele, e isso, aquilo, outro. O que Jesus faz? Opa! Ele vai lá e vai cutucar quem? O marido. Ou, você está errado. Ouve a sua esposa. Não tem uma passagem que fala lá em Gênesis, que quando Abraão e Sara tiveram um deslize, Sara falou assim para Abraão: Abraão, meu bem, não sei, amor, deita com a minha serva. E Abraão, bicho homem, vai falar, a mulher falar isso ainda para bicho homem, deita com a minha serva e tenha dela um filho. Eu acho que Abraão não pensou duas vezes. Foi. Veio o que? Ismael. Mas era a promessa de Deus, igreja? A promessa de Deus era para o casal, para Abraão e Sara. Eles pagaram o preço. Aí o que aconteceu? Aí depois veio Isaac, prometido. Só que houve uma situação que Ismael, esse, do outro relacionamento maior, começou a judiar do pequeno Isaac. E Sara observou isso e ela não gostou. E ela fez o quê? Comunicou ao seu esposo: Abraão, manda o menino com a sua mãe embora, Abraão. Estou fazendo mal a Isaac, não dá certo. Manda embora. A Bíblia fala que Abraão ficou com o coração apertado, porque é filho, né, irmãos? É filho. Era filho. Aí Abraão meio que não gostou, não ouviu a esposa. Eu tenho certeza que ela fez, minhas irmãs, foi pro joelho. Deus está falando com as irmãs aí. As irmãs fazem assim com Jesus. Não adianta, irmãs, ficar retocando o bicho homem. Vai pro joelho. Eu tenho certeza que Sara orou, Deus, ó. Aí que Deus falou: Abraão, ouve a sua mulher. Aí ele pegou, pediu para que Agar e o filho Ismael fossem embora. Estou entendendo? Isso é o que? É submissão. Não que ela tem que ser escrava, não que ela tem que ficar em casa e não tem poder de falar nada. Ela tem que falar, dialogar. Ela está auxiliando o marido. A mesma questão ministerial. O pastor não é o pastor aqui da igreja? O pastor é o pastor lá do Ministério Apostólico Aliança, lá do Maricé, pastor Kleber. Quem é o pastor lá do Ministério Apostólico Aliança, lá da Vila Virgínia? É o pastor Patrick. Mas o pastor Kleber não é casado? Ele é. Quem que é a esposa dele? É a pastora Tânia. Mas o que ela faz? Ela auxilia ele. Estão entendendo? Então a esposa, a função da esposa é auxiliar o marido em tudo. Por isso que a Bíblia fala em outra passagem em Efésios que a esposa tem que ser sujeita ao marido em tudo. Agora vamos aqui nos varões. 1 Pedro, é isso mesmo, né? Versículo 2, acharam? Quem achou, diga amém. Considerando a vossa vida casta, sem temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na postura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje no espírito manso e que é precioso diante de Deus. Sim, porque assim se adorna também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Ao versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Meu Senhor. A Sara falando para o esposo: meu Senhor. Ô pastor, eu tenho que chamar meu esposo meu Senhor? Não precisa. A questão aqui está ensinando a questão do que? De submissão. Amém? Versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de meu Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Ao 7, igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas
orações. O que é coabitar? O que é coabitar, irmãos? Está falando de questão íntima do casal. Entenderam aí? A questão íntima do casal. Aqui ainda está falando o quê? Os maridos coabitar, viver intimamente com as mulheres, com o quê? Com entendimento. Não é de qualquer forma. O maridão chega em casa, não, mulher, eu quero ir pronto. Calma, com entendimento, sabedoria, a vivência, a intimidade com a mulher. Não só a questão sexual, mas em todas as áreas. Entendimento. E prossegue, ó, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros da vida. Então, está falando o quê? O marido honrar a esposa. Tem que honrar ela. Tratar ela com delicadeza, com honrarias. Não tratar de qualquer jeito. Não é isso. Tratar como fala, o jeito que ela merece tratar. Porque é esposa. A Bíblia fala que é uma só carne. Estão entendendo, irmãos? Agora, vamos falar agora um pouco da questão dos filhos. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios. Então, o casal casou, bonitinho. O moço escolheu a moça para casar. A moça escolheu o moço para casar. Se tornaram uma só carne, um casamento bonito. Mas do casamento vem o quê? Vem os filhos. E agora, como resolver essa questão dos filhos? Vamos lá em Provérbios. Provérbios 13, 24. Aqui é um versículo quando o filho faz arte. A nossa sociedade está pregando o quê? A lei do que eles falam aí? Esqueci. A lei não, porque tem que conversar. Fica conversando, irmão. Vai lá, quebra a lâmpada da casa, quebra o vidro do carro. Filho! Aí cresce, bate no pai, bate na mãe. Isso são os padrões aí da sociedade que está ensinando. Mas vamos aqui na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus faz assim. Olha o versículo, capítulo 13, versículo de número 24. Ó. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, ao seu tempo o castiga. Que é a vara? Entendeu, irmãos? Ó. Até disse para os irmãos em outras ministrações, quando eu fazia arte, meu pai primeiro conversava. Ele falou assim, ó, rapaz, ó, estou te falando, é isso, isso, isso. Se você fazer mais uma vez, aí eu ia lá e fazia arte de novo. O que ele fazia? Eu morri por causa disso, irmãos? Fiquei aleijado por causa disso? Não, é bênção. Continua ainda em Provérbios, agora 22. Provérbios 22. Aí os filhos vêm, começam a crescer, xinga o pai, fala que vai para a escola, mas não vai fumar maconha, e aquela coisa toda. Aí tem uns padrões bíblicos para se ter uma família saudável. 22, 6. Diz assim, ó, 22, 6. Instrui o menino no caminho que se deve. Está dizendo aí, igreja, instrui quem? Menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Profundo, irmãos. Lembro que a pastora Tânia ainda ficou por um bom período morando com a mãe. Já quase seus 30 anos morando com a mãe. Mas houve uma situação dos 20 e poucos anos, ela quis sassaricar. Mãe, eu vou tal lugar com as amigas. Aí a mãe dela falou, com quem que você vai? Fulano, Bertano, Bertulano, Bertulano, Bertulano. Que hora que você vai chegar? Não. Mas é minhas amigas. Você não vai. Mãe, eu sou de maior já, mãe.
Eu sou de maior, eu pago a água, a luz. Não, você não vai. Quando você está no meu telhado, quem manda aqui sou eu. Você não vai. Diz que ela passou uma vergonha em casamento, mas obedeceu a mãe. Estou entendendo aí, filhos? Estou entendendo, pais? Tem que ser, às vezes, algumas vezes, tem que ser rígido. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? As crianças, agora vai tocar, hein? As crianças pequeninas, o que os pais estão fazendo? Dando refrigerante. O pastor está pregando contra refrigerante? Não estou pregando contra refrigerante, não. Mas faz um estudo. Pega de pequenininho, vai dando refrigerante. Depois me explica quando for adulto, o que vai acontecer. Vocês já ouviram falar da palavra câncer? Muito disso é devido ao quê? Ao refrigerante. Tem um momento certo, a hora certa. Outra coisa, celular. Dá o celular para a garotadinha pequenininha. O que vai acontecer? Além de, às vezes, ver pornografia, quando os pais não tiverem perto, mas a questão não é só essa. O que vai acontecer? O que está aqui no meu rosto, irmãos? E quando a criança fica, e tem o hábito, o que vai acontecer quando pegar uma certa idade? Vai ter que precisar de ir aonde? No hospital. Aí o doutor vai falar assim, parabéns, vai ter que usar óculos. E dinheiro, ó, o povo aí. Porque faz mal, irmãos. Faz mal para as vidas. E tudo tem que ter um limite. Tem a hora certa de certas coisas. Tem a hora certa de comer certas coisas. Um recém-nascido, ele pode comer a lasanha? Comer lasanha picada, irmãos? Não é pecado, irmãos. Mas é o momento certo da lasanha para um recém-nascido? Não é correr, né? O recém-nascido precisa do quê? O leite. Então tudo tem um princípio, tudo tem o seu tempo para certas coisas. Por exemplo, sexo antes do casamento. O sexo é pecado? O sexo não é pecado. Mas o sexo antes do casamento se torna o quê? Pecado. O sexo é válido aonde? Dentro do casamento. Aí sim, tem a bênção do teu, mas antes do casamento ele é o quê? É pecado. Então por isso tudo tem seu tempo, amados. Tudo tem seu tempo. Amém? Amém? Agora vamos... Está entrando aqui uma situação. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Houve uma situação, irmãos, o pastor Delmar também é testemunho, que uns tempos para cá que a igreja brasileira abriu mais um entendimento nessa questão de falar de intimidade dos casais. Que parecia que era uma coisa meio mística. Mas parece que foi assim, Deus fez o homem e a mulher e o diabo criou o sexo. Está errado, irmãos. E é uma coisa que se tem que falar nos cultos, nas igrejas, ensinar o povo, porque se não ensina, o mundo está ensinando de uma forma diferente. Então vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo número 7. Amém? Acharam? Diz assim, ó. Ora, quanto às coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não se tocasse em mulher. Paulo sabe, estava dizendo, viu? Dizendo outras palavras, o casamento não é fácil. Bom seria que o homem tocasse mulher. Outras passagens, vivesse como eu estou vivendo só para o Senhor. Aí ele continua dizendo o que? Versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Então está falando aqui de uma. Meus sheiks lá do deserto, lá daqueles lugares, tem 1000 não, tem 10, tem 12. A Bíblia fala que Salomão tinha 1000, irmãos. Para que esse exagero? 700 mulheres e 300 concubinas. É uma só. E a esposa também é um marido só. Amém? Olha lá, 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada um tem o seu próprio marido. 3. O marido pague a mulher a devida benevolência.
E da mesma sorte a mulher ao marido. Respeito, falando aqui de respeito dessas coisas. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o quê? A mulher. Aí a esposa chega em casa e fala assim para o marido: o corpo é meu. Agora não é mais. É meu. Aí o marido chega em casa: o corpo é meu. Aí a esposa: não, antes era, agora não é mais, é meu. Então é um do outro. Estão entendendo aí, igreja? É um do outro. Vamos continuar. Versículo de número 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que é defraudar, amado? Não negar. Porque às vezes acontece situação. Estou falando agora de intimidade. Não estou entendendo. É intimidade. O marido está em casa, a esposa está fogosa, quer a atenção do marido. Aí o que ele faz? Estou assistindo Corinthians. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Vai lá assistir Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Pois não reclama que vai acontecer lá na frente. Ou às vezes o marido, a esposa, eu estou vendo um filme de romance. O marido lá, que eu estou vendo isso aqui. Pois não reclama. Estou entendendo? Então a Bíblia fala para não defraudar, para não negar. Tem que ser algo com consentimento mútuo. O casal tem que conversar dessa área também. Um procurar o outro, estimular um ao outro essas questões. A Bíblia fala só é permitido nessa questão da oração. É quando eles forem aplicar para a oração, aí sim, cada um se exerce e ora. Mas ainda a Bíblia fala, mas não por muito tempo, para que Satanás o quê? Nos tente, não venha tentar vocês. Porque fala a verdade, irmãos e irmãs, aí fora, quem já não foi assediado? Aí fora. Acho que porque eu sou pastor, eu sou pastor, tem que vigiar. E é porque eu vigio também aqui na porta da igreja. Eu estava abrindo a igreja esses dias, passou um carro de homem. Passou, gordinha. Olhei, meu Deus, que é isso? E ela ficou toda vermelha, de vergonha. Eu falei, meu Deus, mas nem por na igreja, os caras não respeitam. Estão entendendo? Mas tem que vigiar um outro. Certa vez, uma vizinha parou, a pastora: o seu esposo, ele é, assim, a palavra, ele é de berço, convertido. Aí a pastora: não, meu esposo, ele era roqueiro, ele era do balapá, né? Jesus transformou a vida dele. Ele é um moço simpático, né? E começou. Aí ela cortou o assunto. Vem aqui na minha rede, não, sai fora. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, irmãs? Tem que vigiar um outro. Por isso que a esposa, ela tem que, né? O esposo tem que investir na sua esposa. Eu falo investimento de cosméticos, essas coisas, investir, roupagem, tudo. Tem que investir. Porque um está cuidando do outro. Quem está entendendo faz assim para Jesus. Um exemplo de família, irmãos, dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá em Gênesis. Nós falamos um pouco de filhos, casamento. Agora vamos falar no todo, família. E os homens têm que vigiar, não tem que ficar conversando às vezes com mulher sozinha. Pastor, eu estou evangelizando ela. Vai. Ela te dá uma chave no braço, quer ver você sair depois. Estou entendendo, né?
Ou a esposa, não, eu estou evangelizando, velho. Ou tem que vigiar. Questão de internet, Facebook, os casados, tem que vigiar. Achar aí Gênesis capítulo 6. Versículo de número 8. Gênesis 6, 8. Diz assim, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e enchia-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, ao seu caminho sobre a terra. Até aqui, amigos. Houve uma situação aqui nos primórdios da raça humana, onde que a humanidade ela começou a se multiplicar, porque Deus assim tinha falado no primeiro casal, crescei e multiplicar. E a humanidade começou a se multiplicar, mas multiplicou a humanidade, multiplicou também o pecado. Só que a Bíblia fala que Deus observou e viu Noé. Noé era justo. Não só Noé e toda a sua família. Então, como houve a reunião dos varões na terça-feira, cabe o quê? O marido está levando a sua família para a presença de Deus. É responsabilidade do marido. Mas quando o marido não é convertido, a responsabilidade fica para a esposa. Como que a esposa vai ganhar o marido para Cristo? Sem palavra nenhuma. Você está falando. Ei, pastor, eu falo com o marido. Pegar filho com Deus, não pega filho com Deus. A Bíblia fala para a mulher que ficar só com o procedimento dela. O marido vai observar. Essa mulher mudou, hein? Mudou, estranho. Aí ela vai ganhar o marido. Agora, se a questão dos pais não são convertidos, mas os filhos são convertidos, como que os filhos vão ganhar os pais? Honrando os pais. Os filhos vão honrando o pai, não fala mal do pai, honra o pai, obedece o pai, a mãe, que vai fazer, o pai e a mãe falam, opa, esse meu filho, essa minha filha está diferente. Então Deus usa os filhos também para que o casal conheça a palavra de Deus. Mas a questão aqui, Deus ele trata com cabeça, Noé. E Noé ele era justo. Só que na geração de Noé, amados, o povo estava corrompido. Ninguém queria saber de Deus se falava de Deus. Era pecado para todo lado. E há um desses versículos aqui que o próprio Deus ele fala que ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele olhou, observou Noé e achou graça em Noé, porque Noé era um homem que é justo. Noé era um homem justo. O que é um homem justo, amados? O homem que anda de conformidade à vontade de Deus. Então, o próprio Deus joga essa característica a Noé. Ele mesmo fala, Noé era um homem justo diante da sua geração. O que nós estamos vivendo, amados? O próprio Jesus também fala que a volta dele seria como os dias de Noé, que os homens casavam e quando fala homem, está falando tanto homem e mulher, que os homens casavam e davam-se em casamento. Nós não estamos vivendo isso nos dias de hoje, amados. Os artistas casam, descasam, é roubo, é isso. Como se multiplicou, amados, a questão de drogas, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós podemos já observar crianças de 9, 12 anos se prostituindo, usando drogas, tomando bebidas alcoólicas fortes. Por quê? Por causa do pecado, multiplicou. Mas Noé, em sua geração, irmão Júlio, ele fez a diferença. É isso que Deus está falando para nós. Nós, em nossa família, tem que fazer a diferença. Isso marca, amados,
a nossa geração. Porque Noé, ele marcou a geração dele. Aí Deus deu uma missão para Noé, para ele construir uma grande embarcação, um grande barco. Às vezes, olhando, eu estava lendo essa passagem, eu comecei a rir. Comecei a analisar e observar como que era naqueles dias. Noé construindo, irmão Thomas, aquele barco. Lembrando os irmãos que não chovia. Não sei com quem eu estava conversando agora há pouco, antes do culto. Era o meu irmão de van, falando da chuva. Pastor, para cá choveu muito bem. Aqueles lá não choveu não, só deu uma goteirada. Aí falei, aqui deu uma chovona boa. Mas vocês sabiam, amados, que não chovia na terra? Não chovia, não tinha negócio de cair água lá do céu. Vai chover, não tinha isso. Aí Deus falou para Noé, vai cair um grande dilúvio. E Noé começou o quê? Obedeceu a voz de Deus. Para aquela época era uma loucura, mas para os nossos dias é normal construir um barco. Eu vou construir um barco, vou construir um grande navio, mas para aqueles dias, presta atenção, mas para aqueles dias era loucura, irmão, mas não chovia. Aí Noé começou a construir o barco. Ele, quem? Sozinho? Ele e seus filhos. Porque os filhos eram obedientes ao pai. Ele e seus filhos começaram a construir. Só que os filhos também eram casados. E a promessa também alcançou os filhos e as esposas dos filhos. Aquela família, 8 pessoas, 8 almas. E eles começaram a construir. Pega madeira, pega isso, pega aquilo, pega aquilo outro. Aí a esposa fazia o almoço, hora do almoço. Aí o povo parava de almoçar e voltava do trabalho, hora da janta. E trabalhando, as pessoas em volta faziam o quê? Entende que eles caçoavam. Ô Noé, o que você está fazendo aí, Noé? Deus falou que vai derramar um dilúvio. O juízo de Deus vai vir sobre a terra. Que isso, Noé? Jamais caiu a água do alto, do céu. Você está delirando. Deus falou. E eles continuaram a construção. O que Deus está falando para nós, amados? Que nós, como famílias, nós temos que continuar a nossa construção. Porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Às vezes se fala para as pessoas aí fora, Jesus está voltando. É mesmo. Elas até acreditam, mas não tomam um poder. Não, isso não é acreditar. Jesus está voltando. É mesmo, está voltando. E está lá. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está roubando, está matando, está aí. Jesus está voltando. E o Senhor Jesus, ele fala que ele vai vir com um abrir e pescar de olhos. E nós estamos vendo, amado, como aqueles dias de Noé. As pessoas, ninguém se respeitava, ninguém hoje se respeita. Quem dirige? Quem tem carta de motorista? Quem tem carta de motorista? Bastante gente. Trânsito de Ribeirão Preto. Como que está o trânsito de Ribeirão Preto? Às vezes, quando um bate um carro bate no outro carro, ou uma pessoa, às vezes percebida, faz algo, como que as pessoas têm um tratamento um para com as outras no trânsito? Xingue, isso aqui, aquilo outro. Houve uma situação aqui na cidade que estava um dos carros, estava o nome de uma igreja. O nome da igreja. Lá atrás do carro. Aí isso aconteceu, o pastor dessa igreja estava passando o carro. E ele viu mesmo xingando o outro motorista. Aí passou o carro e ele viu o carro. Mas peraí, ela também viu. Deus. Estou entendendo? Comunidade não sei o quê. Ou é lá da minha igreja. Estou entendendo, amado? Cristianismo não tem nada a ver com o modelo desse mundo. Jesus está para vir.
As pessoas estão preocupadas em adquirir riqueza e bens nessa vida. A nossa preocupação, o que é, amado? Pregar para os nossos. O marido ajudar a esposa espiritualmente, a esposa ajudar o marido, os pais educar os filhos dentro da palavra de Deus, porque está saindo uma cartilha aí, vocês estão sabendo? Está saindo uma cartilha aí das crianças, elas pequeninas, elas têm o direito de escolher se vão ser menininho ou menininha. Estão saindo aí. É o que o mundo está, ó, jogando. E quantos pastores já estão sendo presos por pregar contra isso? Pode acontecer, parar a polícia e me levar embora. Vocês vão chorar? Não. Vocês têm que dar glória a Deus. Ei, pastor, quem vai pastorear o outro? As coisas de Deus continuam. Mas nós temos que pregar, amados. Não só pregar, mas viver o Evangelho. Por isso o nosso foco primeiro tem que ser a nossa casa. É a nossa casa. O nosso campo missionário é em casa. A nossa igreja é em casa. Oh, eu vou para a igreja. Não, a igreja é em casa. A família reunindo, o marido com a esposa, com os filhos, reunindo para estudar a Bíblia Sagrada, reunindo para o quê? Para cantar louvores a Deus, para buscar mais conhecimento de Deus. Começa em casa. Mas está acontecendo com as famílias. As famílias sentam diante de uma televisão para ver programas. A dança dos famosos, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Em vez das famílias sentarem e começarem a falar das coisas de Deus e ensinar também os filhos. Às vezes, o que tem acontecido nos dias de hoje, irmãos? As pessoas estão indo à casa de oração, mas elas abrem suas Bíblias só quando a pessoa vai dar uma abertura. Quando a pessoa fala assim, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Aí as pessoas abrem a Bíblia. E o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os padrões para a família de Deus é diferente das famílias aí de fora. O próprio Josué diz: eu e minha casa. Com outras palavras, ele está dizendo: ó, não sei o que vocês querem, não. Não sei o que vocês querem da vida, não. Eu só sei de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos que fazer diferença, mano. E começa no nosso lar. Às vezes missionários, pregadores se preocupam tanto em ganhar pessoas lá fora, mas não ganhou os de sua própria casa. Que me adianta, irmãos? Eu vim aqui passar estudo para os irmãos sobre família, mas chega dentro da minha casa, eu começo a maltratar a minha esposa. Hipocrisia isso. Ou eu falto com respeito para com minha esposa, ou ela para comigo. Hipocrisia. Então, por isso que nós estamos falando dessa questão da família. A família cristã. Deus zela pela família. E foi Deus que constituiu a família. Ô pastor, mas o senhor está falando de família, mas e quando é dentro de uma casa, só vive a mãe e os filhos? Que tem os revés da vida, sim ou não, irmãos? Tem os revés. Quando se mora a mãe e os filhos, também é uma família. Ô pastor, mas quando é só o pai e os filhos, também é uma família. Mas nós pegamos na questão do princípio. Que às vezes no casamento acontece de um falecer, às vezes a esposa é recolhida, fica o marido com os filhos, ou o marido é recolhido, fica a esposa com o filho, ou acontece a questão de a esposa larga o marido com os filhos, ou o marido larga a esposa com o filho, vai, não sei fazer o que, mas é uma família, porque tem os revés da vida. A família tem que continuar. A preocupação, a dedicação para com os filhos tem que continuar, mas qual que é a nossa base, amados? A palavra de Deus, o Senhor Jesus. Essa é a nossa base. Às vezes tem situações, quantas e quantas mulheres, uma hora dessa, nesse todo esse Brasil, estão em templos, muitos templos aí, adorando a Deus, buscando a Deus, e o marido não está, os seus esposos não estão com elas. Elas vão desistir? Não. Tem que continuar lutando pela família. Ou às vezes é os maridos que estão nas igrejas, nos templos,
e as esposas não estão acompanhando. Ele vai desistir? Não. Ele tem que continuar. Porque a família, irmãos, é o nosso bem maior. Repete assim comigo. A família é o nosso bem maior. A irmã Thais está aí? Irmã Thais, tem como você colocar aquele de domingo passado, a questão da família? Ela deve estar salva ali, ó. E tu vai conseguir achar aí. Olha a estatística, né, que fala, né? Sobre a questão da família. Está num quadradinho aí. Você achou, não dá um ok. Achou? Então os irmãos acompanhem a leitura aí. Isso. Acharemos? O pastor pode ler? Acompanha comigo. Segue dados interessantes a respeito de uma história verídica de duas famílias norte-americanas. São duas famílias. Uma cristã e a outra não cristã. Max, Julie e Marilyn Hinckley, no primeiro caso, da família não cristã, um ateu casou-se com uma mulher incrédula. Foi realizada uma pesquisa com 560 de seus descendentes das pessoas passadas, né? 310 morreram na pobreza. 150 foram o que, igreja? Está escrito aí, 150 criminosos. 70 foram o que? Assassinados. 100 foram o que? 100 beberrões. Mais da metade das mulheres prostitutas. O governo gastou o que, irmãos, com esse povo aí? Mais de $1 milhão com despesas com essa família. Agora vamos a outra família. A outra família contemporânea deles viveu na mesma localidade, mesma rua ali, mesma cidade. A pesquisa foi realizada com 1.300 seus descendentes. Jonathan Herbert, cristão, casou-se com uma mulher rixosa. Não, mulher piedosa. Olha lá, 1.394 descendentes. 295 formados aonde? Na universidade. 13 foi o quê? Presidentes de universidades. 65 professores universitários. 3 senadores da onde? Dos Estados Unidos. 3 governadores. 30 juízes. 100 advogados. 56 médicos. 75 oficiais militares. 100 o quê? 100 missionários. Olha que bonito. 3 prefeitos e 1 vice-presidente. Continue. Vale ressaltar que o governo não gastou nenhum dinheiro com essa família. Dessa forma, podemos ver a importância da família cristã para a sociedade e os princípios de Deus, transformando o indivíduo em uma nação. Porque família, irmãos, obrigado, meu Thais. Família, ela vai ganhar outras famílias. Família vai ganhar outras. Por quê? As pessoas lá fora estão observando a minha vida e a sua. E algo vai mexer com eles. Eles vão falar, nossa, que família bonita. Eles vão na igreja bonitinho, volta da igreja. Não tem discussão. Eu nunca vi uma discussão nessa casa. Eu nunca ouvi a esposa jogar panela no marido. O marido jogar o ferro de passar roupa na esposa. Eu nunca ouvi um xingamento, briga. Eu nunca vi a polícia parar na porta dessa casa. Isso chama a atenção dessas pessoas. Que elas vão querer o Jesus que nós servimos. Os filhos, olha os filhos desse casal. Estão estudando, são estudiosos. Ou as crianças desse casal. Elas cumprimentam os mais velhos. Os mais velhos passam, elas falam,
bom dia, boa tarde, pegam na mão. Estão vendo? Olha a questão dessa família na escola. Os pais só têm elogio dos filhos na escola. A professora chama até reunião lá de pais e mestres. É só elogio dos filhos desse casal. Ou mesmo casal, né? Os filhos estão com os amigos. O seu pai é bacana, hein? Sua mãe é bacana, que bonito. Isso faz toda a diferença. Amém? No nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem faz assim. Amém. Glória a Deus. Tudo isso, amados, inicia o quê? Do bom diálogo. Tem que se haver um diálogo dentro de casa. O marido com a sua esposa, a esposa com o marido. Mas como o pastor vai dialogar? Em tudo. Falar da vida financeira, falar da vida sexual, dialogar a questão das crianças quando pequenas, né? Agora já são maiores, chamam eles também para fazer parte da reunião, delega também, né, algumas funções, não deixa os filhos de ação grande, tem que colocar responsabilidade, pagar uma água, para pagar a luz, a internet, tem que passar isso. O diálogo, no diálogo e a oração e a palavra de Deus faz toda a diferença no lar. Amém? Vamos colocar de pé? Glória. Feche seus olhos. Vamos estar orando. Quero convidar você a ficar com a sua família agora. Irmão Júlio, vê se terminou a aula. Caso terminou, pode participar aqui da oração. Agora, se não terminou, não tem problema. Você vai se juntar com a sua família agora. A esposa vai abraçar o esposo, assim vice-versa. E você vai apresentar a sua família a Deus. Ó, pastor, meu esposo não está aqui, minha esposa. Então você vai representar a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Vamos orar. Glória a Deus. Olha com o papai, ó. Aleluia. Glória a Deus. Bom, as crianças estão ouvindo, os pais, pegam seus filhos.